Ainda estou aqui no Mineirão. Esse vídeo provavelmente vai ser parte gravado aqui e talvez até tenha mais gravações ainda lá no hotel, enfim. Já que a intenção dele é relatar. Se você não me conhece, sou Gabriel Amaral, sou jornalista credencial, o único tricolor no Mineirão, né, efetivamente. E sou tricolor, claro, obviamente. E bem, esse vídeo aqui está sendo gravado pouco depois, eu precisaria do celular para ver a hora, mas acho que faz mais ou menos 2 horas que acabou o jogo, ainda estou aqui no Mineirão, estava saindo agora. Comecei a olhar grupo de WhatsApp, etc, e fui ver, vi que as reclamações, né? A gente já tinha visto o Marcão, já fiz vídeo disso também, Marcão reclama na coletiva. E, na verdade, a reclamação foi generalizada do Fluminense, né? Como eu falei, pode ser que eu acrescente alguma coisa ainda depois de chegar no hotel. Certamente outros jogadores postarão mais coisas, mas esse vídeo aqui vai ser para falar disso. A gente já começa, na verdade, mostrando aí para você 2 posts que foram feitos. Fred fez um post muito revoltado com o lance do pênalti, né? Posso mostrar aí o gifzinho da bola e tal. Do lance do pênalti da mão de Marlon, né, que é o que foi marcado, e postou essa imagem aí, que vocês estão vendo aí na tela, no seu Instagram. Nem é o árbitro de hoje, nem essa foto, etc., mas reclamando, né, da situação do VAR e da arbitragem, uma reclamação bem acentuosa nas redes sociais. E teve post também, além de Fred, Marlon, até esse momento aqui, também postou, falando que quem se ferra botando também a foto do lance, que você está vendo aí agora, quem se ferra são os trabalhadores que trabalharam a semana inteira e etc. Além disso, ainda teve um vídeo que eu vou mostrar de Mário Bittencourt também, esse vídeo captado pela Globo. Mas assim, a impressão que me deu, eu estava até conversando aqui agora no grupo de WhatsApp, é óbvio, não é aquele lance que assim, nossa, como foi, por exemplo, do Bahia contra o Flamengo, que foi uma bicicleta que claramente a bola pega aqui, e o VAR chama e o juiz dá pênalti. Aquilo lá, assim, foi num nível absurdo, né? O lance de hoje, você tem um ângulo ali e tal, que você olha, parece de fato que a bola bate um pouquinho, parece muito na hora, que inclusive sem ver replay nem nada, eu só tinha visto a imagem e tal, achei que tivesse sido pênalti, depois fui rever e não, discordei completamente, acho que a bola bate na manga do jogador do Fluminense, e ele tava de costas e tal, enfim, mas você pode dizer que bloqueou, mas a bola não pega e lembrando, tá? Se a bola bate na manga, não é mão. A mão, a regra, só vem daqui pra baixo, né? Pelo menos era assim, mas pode ter mudado todo dia, né? A reclamação me pareceu muito mais pelo como foi o jogo do que propriamente teve erros piores de arbitragem contra o Fluminense nesse ano. Por exemplo, assim, um lance muito mais reclamável, ainda mais pelo que aconteceu depois, né? Era aquele do gol de Nonato lá contra o Cuiabá, depois a gente ter empatado, tá ganhando por 2-0, tomou um empate, etc, e anulado, Caio Paulista parado no chão. Naquele dia eu falei, cara, pra mim Caio Paulista tá impedido. Aí eu vejo vários gols depois sendo validados, inclusive do próprio Fluminense contra o Palmeiras, o segundo gol de Iago, e eu falo, não, agora aquele gol não tinha que ser anulado não, tinha que ser validado. Porque eu era a favor da anulação daquele gol lá, vocês lembram disso no jogo contra o Cuiabá. Enfim, mudei de ideia, mas tinha vários jogos que poderiam reclamar mais, mas é porque acho que esse jogo, o contexto dele, fez os ânimos estarem muito à flor da pele, né? O Fluminense estava ganhando do Atlético Mineiro, que só tinha perdido na estreia do Campeonato Brasileiro lá em maio ainda, estava ganhando, estava jogando bem, estava conseguindo travar o Atlético, a criação do Atlético por dentro, falei isso tudo lá na análise pocket, etc. E aí num lance fortuito, uma bola dentro da grande área, num cruzamento que o Fluminense tinha conseguido afastar, o juiz dá o pênalti, obviamente sai o gol, traz a torcida de volta pro jogo, etc. E acaba chegando ao resultado final. O Marielson também é um árbitro sem moral nenhuma e muito fraco, então isso acaba pesando também na questão, né? Mas aparentemente a reclamação dos jogadores do Fluminense é muito mais ao VAR, pelo que o Marcão falou na coletiva. Só que o Marielson também foi, não queria usar o termo agredido, né, mas também foi, vou usar a ironia então, foi acariciado também por Mário Bittencourt na saída. Esse lance a gente não tinha como ver, porque foi na saída ali, né, já estava dentro do túnel, mas a Globo captou, vou botar aí agora para vocês de Mário Bittencourt falando com o Marielson após na saída, né? Olha lá, dirigentes do Fluminense reclamando com a equipe de arbitragem. O juiz do jogo é o Marielson Alves Silva, estão passando ali também os auxiliares. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, está ali também. Esse de barba aí, ó, bradando aí abaixo, a gente está conseguindo ver. Estava ali na parte de baixo do vídeo, né?
Olha lá, dirigentes do Fluminense reclamando com a equipe de arbitragem. O juiz do jogo é o Marielson Alves Silva. Estão passando ali também os auxiliares. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, está ali Esse também. de barba aí, ó, bradando aí abaixo. A gente está conseguindo ver. Estava ali na parte de baixo do vídeo, né? Vocês viram? Enfim, na saída ali, ele apontando, confesso não deu para entender 100% do que ele falou. Se eu conseguir entender, conseguir compreender, eu tiver áudio, depois, enfim, eu uso como legenda nesse vídeo aqui. Mas claramente dá para entender, não dá para entender o que ele fala, mas dá para saber exatamente o que ele fala, né? Acho que ele estava reclamando e etc. E aí teve até gente lá no grupo que fala, pô, espero que tenha alguma atitude fora da mídia, né? Que não seja só essas coisas para câmera. Dessa vez eu acho que esse perfil do Fluminense nem é muito de reclamar para todo mundo, assim, né? Até o próprio do Mário Bittencourt mesmo, tem certeza que se ele sabe que tem a câmera da Globo, porque ele pode tomar suspensão, inclusive, né? Ele sabe que tem a câmera ali, tá pegando ele, não sei, talvez na raiva não, né? Mas ele talvez tentasse se controlar um pouco mais. Porque de fato a diretoria e até mesmo o Marcão, assim, é a primeira vez no Brasileirão que eu vejo uma reclamação de arbitragem. Não tem aquelas coisas que eu acho ridículo, vocês sabem disso, que é do presidente sentar ali do lado do treinador para poder reclamar da arbitragem, de não sei o que lá, como se o Fluminense tivesse sido. Acabei de citar o jogo do Palmeiras, por exemplo, em que para mim a gente foi beneficiado porque Casares está impedido e a bola, né? Enfim, a arbitragem é péssima, a arbitragem é horrorosa, estraga jogos. Estragou o jogo aqui do Mineirão também. E não só com o gol mal anulado. Faltas mal marcadas, etc. E às vezes, não é nem que o árbitro você vai ver na conta dele, tem 500 mil que ele recebeu para poder roubar esse jogo pro Atlético. Às vezes nem é isso. Ele tá vendo torcida aqui, ele fica intimidado, o VAR quando chama, ele acha que o VAR já viu aquilo várias vezes e já tem certeza que bateu na mão e aí ele nem pensa direito e já confirma junto com o VAR. Enfim, uma série de coisas que tem de problema de arbitragem. Até agora eu ainda não vi mais reclamações, com certeza o elenco vai reclamar mais ainda. E como eu falei, muito menos pelo erro que aconteceu dessa vez, etc. Como eu falei, teve erros piores até dentro desse Campeonato Brasileiro. Teve erros piores no Brasileirão do ano passado, que foi esse ano ainda, né? Aquele do Sávio Pereira Sampaio, o jogo contra o Corinthians, por exemplo. Enfim, uma série de jogos e que teve um erro de arbitragem maiores e piores até, mas nesse a reclamação vem, obviamente, porque era um jogo que dava para ganhar, que o Fluminense tinha condições de jogar e etc. Tava até para ganhar o jogo, né? Tava ganhando por 1-0 e toma um empate num lance decidido pela arbitragem. Enfim, com certeza mais jogadores vão se manifestar, então vocês estão vendo aí agora no hotel falando disso. Se nenhum jogador se manifestar até de madrugada, então aí vocês não estão me vendo no hotel, aí vocês estão se despedindo de mim aqui agora, mas com certeza vai ter mais alguma coisa, né? Então, vou pro hotel. Bem, eu tô aqui já no hotel e teve mais uma declaração ainda neste domingo, mas não foi de um jogador do Fluminense ainda, né? Enfim, você já viu o vídeo todo aí, vou só completar aqui. A declaração foi de Cuca, treinador do Atlético Mineiro, e eu achei interessante o trecho do que ele fala, porque mesmo Cuca sendo obviamente treinador do time do Atlético, né, ele, enfim, dá uma declaração que eu acho que resume muito bem a minha análise aqui no final da partida sobre o lance da arbitragem. Vamos lá, ele falou o seguinte: lembre-se que o Cuca é hoje treinador do Atlético Mineiro, tá? Então, obviamente, ele tá falando também pensando no clube dele. Ele falou o seguinte: no lugar do Fluminense, eu estaria bravo, como já estive em outras vezes. A gente tem que respeitar muito também o pessoal que tá bravo nessa hora. Se está todo mundo dizendo que não foi, a gente tem que respeitar. Agora, o árbitro de campo e o VAR entenderam que foi, então aí, pra mim, já passa a ter uma pequena interpretação, pelo menos. A gente tem que ver isso aí também. Aí ele depois continuou falando o seguinte: o único caminho que existe para o futebol é a profissionalização. O futebol é a coisa mais cara do mundo e não profissionalizam uma das mais importantes partes da condução. Essa parte aqui fala de profissionalização, isso depois eu entro nesse tema, mas eu queria voltar para um outro ponto de Cuca, que é o seguinte, que eu vou ler aqui agora, que aí para mim é a declaração matadora, que é que eu concordo exatamente com o que ele falou. Diz o seguinte: o pênalti a nosso favor, muita gente fala que não foi. Muita gente. O VAR hoje é FIFA. Falou do árbitro que estava no VAR, né? É um pênalti questionável. Se ele não dá, não ia ninguém dizer, pô, não deu um pênalti claro. Se ele tá falando, se o árbitro não dá o pênalti, não ia ter ninguém falando, pô, lá não deu um pênalti que foi claro pro Atlético. Não ia.
mas é coisa interpretativa. Eu, no lugar do Fluminense, também estaria puto. Na verdade, escreveram bravo lá na outra publicação, mas é puto, na verdade, que ele falou. E aí ele fala o seguinte: a gente tem que ser autêntico e falar, não adianta puxar pra você só quando tem as coisas contrárias. Eu, no lugar do Fluminense, também estaria bravo com essa situação, a gente tem que respeitar também quem está bravo nessa hora. Assim, no final das contas, no final do bojo todo, eu acho que é muito isso. Eu tava discutindo aqui agora no grupo do WhatsApp dos padrinhos. Que eu falei o seguinte: foi pênalti? Pra mim não. Eu agora já revi, já tô aqui no hotel, já vi 200 vezes o lance. A bola pra mim pega na manga, o braço dele tá aqui, tá levantado, ele foi tocado, tá mais nada de interferir, a bola pega na manga. E manga não é marcado pênalti por bola na manga. Lá no estádio eu tinha tido a impressão de que, por um ângulo, tem um ângulo que parece que a bola pega e escorre. Mas não é, ela pega, tem um outro ângulo que mostra que ela pega, bate na manga e sai. Vou até botar esse ângulo aí, tô botando na edição. Ó, eu tô botando aqui na edição, ó. Esse daqui ficou bem claro pra mim, ó. Porque nesse ângulo aqui, dá a impressão de que a bola bateu no braço e olha ela escorrendo ali escorrendo, no caso, pro alto, mas vocês dão pra entender. Parece que ela tá escorrendo pro cotovelo. Esse foi o ângulo que eu olhei na hora que falou, putz, bateu, né? Bateu na mão mesmo e tal. Eu cheguei a essa conclusão. Mas esse ângulo aqui foi o que me fez pensar diferente, ó. Claramente a cabeçada vem, né? Ó, toque de cabeça e a bola só explode na manga de Marlon mesmo. Ó, que acho que dá pra ver bem, ó. A bola só bate na manga mesmo, não tem escorrida nem nada. A bola explode na manga dele e desce, então, obviamente, só pegou na manga. E aí, assim, eu tive a impressão de que não foi pênalti. Só que eu fiquei discutindo aqui, grupo só de tricolores, eu fiquei discutindo, 10 minutos conversando, não sei o que, não, a bola pega, não sei o que, mas interpretação da regra, etc. Então, assim, eu não consigo achar que foi um pênalti. A gente foi escandalosamente roubado. Teve, por exemplo, lances muito mais escandalosos, como, por exemplo, contra o próprio Atlético no primeiro turno, do braço de Eduardo Sacha, se eu não estou enganado, na cara de Nino. Aquele lá, pra mim, sim, foi um lance muito mais escandaloso do que esse. Só que, pelo contexto do jogo, como eu já falei durante o vídeo inteiro, pelo contexto do jogo, pela forma como foi o jogo, a chance clara da gente vencer o Atlético, botar água lá no chopp deles, cortar a festa, mesmo que isso significasse dar sobrevida pro Flamengo, mas a gente sabe que não ia dar em nada. O Atlético provavelmente seria campeão vencendo hoje ou não. No caso, vencendo ontem, né? Vocês estão vendo esse vídeo na segunda. A gente sabia disso tudo. Então, assim, era chance real. A gente quase venceu o jogo, a gente tinha como vencer, a gente estava melhor no jogo e vem esse baque. Então, por isso que talvez os jogadores estejam muito irritados, nós, torcedores, estamos muito irritados, mas a gente viu lances piores ainda. Enfim, é isso. Esse é o cenário, esse é o vídeo. Gabriel, você tá irritado? Eu ainda tô no domingo, é claro que eu tô irritado. Se não tivesse o pênalti, o Fluminense provavelmente talvez tivesse sido igual o jogo lá do São Januário. O Fluminense tomou pressão o jogo inteiro, teve a chance até de matar o jogo, não matou, né? Mas tomou um gol no finalzinho, poderia ter empatado o jogo, que já seria bom pra gente aqui. Mas no final das contas, assim, eu também entendo de que não é que seja aquele lance em que, meu Deus, olha como essa bola está inteira fora do gol e o juiz deu gol. Olha como o cotovelo dele está na cara do jogador do Fluminense e ele não deu falta. Enfim, uma série de lances que poderiam ter mudado, obviamente, o destino do jogo. E a gente não viu. Só pra deixar claro, a bola de Sacha lá, soco de Sacha na cara de Nino, se eu não tô enganado, é Copa do Brasil. Porque eu lembro desse lance ter sido no Engenhão, não lembro ter sido no São Januário, não. Enfim, é isso. Até a próxima. Erro da arbitragem. Já tivemos erros piores. Até a próxima. Valeu.